latinha, tesoura ou estilete, alicate, fita isolante, cola super bonder, uma placa de isopor, pincel, vela, tampa de garrafa, 2 canudinhos dobráveis, uma placa de superfície rígida, fósforo, liguinhas e bicarbonato de sódio. Primeiro pegaremos a placa de isopor, onde você já vai ter um molde, ou seja, a base do seu barquinho feita. E você vai cortar a placa de isopor nesse formato com 2 furinhos no meio. Após isso, pegamos a latinha. Com o estilete, você fará um pequeno furo e cortará a parte de cima da latinha. Finalize com a tesoura para que fique bem uniforme. O mesmo processo utilizamos no fundo da garrafa. Após isso, utilizamos o alicate para fazer 2 furos no centro da garrafa. O furo deve obter o tamanho do seu canudinho, pois é onde o canudinho será encaixado. A diferença entre os furos é de mais ou menos 2 dedos. Materiais: fio de cobre, placa de isopor, alicate, cabo de vassoura, estilete, pincel, seringa, tesoura, cola super bond, canudo de plástico e capa de DVD. Inicialmente, você deve pegar a capa de DVD e cortá-la nesse formato, pois ela servirá de base para cortar o isopor igualmente. Com o pincel, demarque 2 furinhos e utilize o estilete para cortar. O fio de cobre vai servir como serpentina. O cabo de vassoura será utilizado para ajudar a dar as voltas no fio, já que ele é bem rígido. Ele deve ter mais ou menos 4 ou 5 voltas. Quando o fio já estiver nesse formato, você encaixará nos buraquinhos feitos no isopor e capa de DVD que já devem estar colados.
Utilize cola para firmar bem o fio de cobre ao barquinho, já que ele é meio pesado. Já finalizando, você utilizará o canudo de plástico e o colocará encaixado em uma das pontas do fio de cobre. Ele deve ficar inclinado no sentido contrário à ponta do barquinho. A vela deverá ser presa ao casco do barco em uma posição que fique próxima ao fio de cobre, já que ele aquece bem devagar. O último passo é pegar a seringa e incidir através do canudo de plástico no fio de cobre. É importante que você encha ele totalmente para que não esteja ar algum dentro do fio. Depois é só acender a vela e colocar o barquinho na água. A água que se encontra no cobre é aquecida pela vela e transformada em vasto exerce pressão capaz de jorrar a água do cobre através dos dois canudos que estão contrários à posição da ponta do casco. Assim, o canudo empurra a água da piscina para trás e o barco se move para frente, seguindo a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Após este processo, a água entra novamente dentro do fio de cobre e o processo torna-se contínuo até que o cobre não seja mais aquecido. Como podemos perceber, o processo que ocorre no barquinho é o mesmo processo que ocorre no barquinho Pop-Pop. Mas também podemos perceber que esse segundo barquinho ele é mais lento. Isso se deve ao fato de que o coeficiente de dilatação do fio de cobre é menor que o coeficiente de dilatação do alumínio, no caso a latinha do barquinho Pop-Pop. Por isso, o fio de cobre tende a aquecer mais lentamente e o barquinho se locomover igualmente. Parece que tá agora, Fé. Droga, ele tá virando na direção contrária. Como é que eu vou gravar as bolinhas saindo? Deixa ele encostar um pouco. Faz popó, faz popó, faz popó. Tá saindo minha cara nada. Eita. Meu Deus. Vira ele. Não mexe, não mexe, não mexe, por favor. Meu Deus, meu Deus. Tá bom. Ai, meu Deus, sério. O barco vai-se embora agora. Tchau. O barco vai-se embora.
Após este processo, a água entra novamente dentro da lata e o processo torna-se contínuo, até que a lata não seja mais aquecida.